tudo bem com vocês? Olha só o que nós temos em primeiríssima mão. Acaba de ser lançada aqui no Brasil. É a Odd Light E500. E500, porque é uma bicicleta elétrica. Antes da gente mostrar o nosso teste, as considerações dessa super bicicleta urbana, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, copie esse link e distribua por aí. Isso daqui é True News, que é totalmente o contrário do fake news, notícia verdadeira, pode confiar. Nós testamos em primeira mão o protótipo dessa bicicleta no Shimano Fest, veja aqui nesse card. Essa bike é outro produto, quadro em alumínio, motor tá aqui no cubo traseiro, 250 watts, bateria fica aqui no tubo, como também era na outra. Por causa disso mesmo, essa testa, a cabeceira da bicicleta, ela é maior. Você não tem como tirar a bateria, ela está embutida. Todo o acionamento do motor é por essa janelinha que eu já explico para vocês. Essa bicicleta ela é bem dissimulada, você bate o olho e não percebe que é uma bicicleta elétrica. Montada aqui no Brasil na Odd, o que é brasileiro é essas rodas, que são Light Tour, mas modelo originário da Vezan, bastante resistente, de parede dupla, roda 700, pneu urbano, desenho da Kenda, ótimo para chuva, para asfalto, asfalto até esburacado e também perfeita para ciclovias da cidade. Veja esse detalhe, banda refletiva, o que eu considero muito importante para os pneus urbanos do mundo inteiro. Aliás, banda refletiva é bom para qualquer bicicleta que tenha que ser visível pelos motoristas. Quando você joga um farol aqui, ela fica bem brilhante, maravilhosa. Você consegue colocar gamas de pneu até 35C. Com isso você consegue ter uma boa variedade de acordo com o seu terreno. Se você mora numa cidade muito esburacada, minha sugestão, esquece coisa de suspensão, coloca um pneu mais gordo com uma pressão um pouquinho menor. A geometria dessa bicicleta é perfeita para a cidade. Você encaixa nela, pedala bem rápido, bem forte e ela permite uma excelente manobrabilidade. Veja aqui o que foi eu pedalando aqui nesse circuitinho de uns 200 metros que eu criei dentro da minha casa, como que eu conseguia dançar para passar os obstáculos mais estreitos, especialmente esse aqui da coluna e a traseira do meu doblô. Shimano Acera, 8 velocidades. Como toda bicicleta elétrica, é apenas um na frente. Bom, vamos falar da parte elétrica dessa bicicleta. É uma e-bike. Ela só funciona se você pedalar. E quando você pedala, todo o sistema elétrico reconhece o teu movimento e aí ele parte para dar assistência. Quer dizer, completamente diferente daquilo que a gente conhece como ciclomotor, que você acelera, vai e não pedala. Isso daí é um ciclomotor, é parente de motocicleta. Por mais que tenha pedal, você não precisa ter uma forma ativa de locomoção. Antigamente as bicicletas que tinham o motor do cubo, elas eram apenas sensíveis ao giro. Ou seja, você fingia que pedalava e ela ia. Essa bicicleta não, ela é completamente diferente, ela é uma evolução. Porque além do sensor de giro, que é você acionar o pedal e ele entender que você precisa de potência, ele tem um medidor de potência, que é o sensor de torque, que antigamente não era possível você empregá-lo nas bicicletas com motor de cubo. Agora sim, tem uma engenhoca que mede a força que você aplica no pedal, que vem para o pé de vela, que passa para o jogo central e que, portanto, eles entendem quanto que de potência eles têm que dar para você estar harmônico com todo o sistema. Essa é a grande vantagem dessa bicicleta. Em relação ao primeiro modelo que nós testamos, além desse sensor ser pequenininho, aqui na esquerda bem menor, tem 5 potências de velocidade. Significa o seguinte, qual o fator de potência que ele vai dar em cima da sua própria potência? Vai de 1 a 5, são 5 potências diferentes, 5 fatores diferentes que essa engenhoca multiplica o seu torque aplicado no sistema e com isso ele vai sentir quanto que ele precisa dar de velocidade. Simplesmente fantástica.
está muito bem engenhocada. Garfo rígido, excelente para bicicleta de cidade. Você não precisa ficar agregando peso e coisas que dão defeito e não funcionam. Então eu sou muito adepta de um garfo rígido que para a cidade funciona super bem. Freio a disco hidráulico Shimano. É um freio básico, mas funciona super bem. Outro detalhe carinhoso, os cabeamentos, eles correm por dentro do quadro. Essa bicicleta vai ser fornecida no tamanho pequeno, médio e grande. E aqui eu já quero dar um crédito ao Bringel da Odd. Só tem tamanho pequeno no mercado porque eu fui lá e gritei no ouvido do Bringel, que é um engenheiro da Odd. Tamanho small. Agora uma curiosidade, por causa do tamanho da bateria, essa bicicleta é um pouquinho mais longa do que deveria ser um quadro S, um quadro pequeno. A altura dela está correta, mas ela está um pouquinho mais longa para caber a mesma bateria, para não comprometer a durabilidade, a autonomia da bicicleta elétrica. Portanto, o que tem que fazer? Colocar uma mesa curtíssima. Qual é a adaptação que eu vou fazer nessa bicicleta, que agora já é minha, não vou devolver? É colocar um canote reto. Com isso eu desloco esse selinho um pouquinho mais para frente, ela vai ficar um pouquinho mais inclinada para mim, o ângulo de pedal, um pouco mais ao estilo de speed, mas não tem problema, tá perfeito. Eu vou ter mais potência de torque, mais giro na minha bicicleta, vou estar um pouquinho mais caída aqui na minha frente, mas ela vai estar perfeita para tão logo a pandemia acabar, eu poder rodar na cidade. Vamos falar mais como funciona esse sistema. Aqui na fotografia vocês veem, eu abro uma janelinha, aciono um botão, aparece uma luzinha azul, eu ligo aqui o ciclocomputador e aqui já está escrito 2,7 quilômetros rodados dentro de casa. Então logo eu aperto aqui, vai colocar, eu rodei 21 minutos para fazer esses 2 quilômetros, a minha velocidade média nesse circuito que vocês estão vendo aqui gravado é de 7,4 quilômetros, sendo que a velocidade máxima que eu imprimi nesse circuito foi de 28,6 km por hora. Ou seja, eu já estava pedalando sem motor. Uma bicicleta para ser e-bike, ela tem que ter algumas características. A primeira dela é, o motor só funciona se você pedalar. A segunda é, o motor para de funcionar aos 25 km por hora. E essa bicicleta está totalmente dentro do parâmetro legal. Depois de 25 km por hora, ela para de funcionar. Veja bem, se a minha velocidade final foi 28,6 km por hora, isso quer dizer que eu pedalei com ela sem o motor. Ela já estava desligada. E eu nem percebi por quê? Porque o arrasto dela é muito pouco. Eu também pedalei nessa bicicleta sem o motor ligado. E é perfeitamente possível você fazer um circuito total, mesmo nas subidas, porque ela pedala praticamente igual a uma bicicleta um pouco pesada, né? Mas normal na cidade. Ou seja, se você ficar pego sem bateria, você consegue pedalar de volta para casa com muito pouco esforço a mais do que se você tivesse em uma bicicleta sem motor tradicional. Eu não consegui testar a autonomia real na cidade. Isso porque eu não saí da minha casa e não vou sair. Eu estou de quarentena, contribuindo para não disseminar esse Covid-19. O manual diz autonomia até uns 80 km. Conversando com quem já usou, tem gente que já conseguiu pedalar 75 km na potência 1, com poucas ladeiras com essa bicicleta. As pessoas que pedalaram mais com ela, que fazem parte lá do staff da Odd, dizem que a autonomia de 40 km está garantida. Beleza, maravilha, para mim é super suficiente. Até porque eu já testei pedalar sem bateria, funcionou, e também entendo que
eu não preciso usar a potência 5 para poder fazer só 40 km numa cidade como a de São Paulo. O que eu vou ficar devendo para vocês é a saída dela na ladeira. Mas veja bem, 8 velocidades no cubo traseiro e sensor de torque, ela tem tudo para ser uma bicicleta que responde muito bem em sair em plena ladeira. Isso eu já tinha comprovado lá no teste do primeiro modelo no Shimano Fast. O protótipo dessa bicicleta só tinha 2 modos de torque e ela funcionou super bem na saída da ladeira. Portanto, eu imagino que essa bicicleta vai ser perfeita para eu conseguir sair do zero na Alameda Campinas, que é justamente o lugar onde eu faço esse fatídico teste. Teste realmente muito importante de ser feito. Pé de vela é 170. Bom, o Bridgestone me prometeu 165, tá me devendo, mas tudo bem. 170 é bem melhor do que aquele pé de vela 175, que realmente não funciona bem nos quadros de menor tamanho. Dá uma olhada na sua bicicleta. Você é baixinho ou baixinha, bicicleta pequena, pé de vela 175, experimente trocar por 165. No princípio você vai achar estranho, depois você vai entender como é muito diferente, muito melhor. 170, bicicleta elétrica com assistência de motor, funciona super bem, tá valendo. Outra coisa muito legal desse quadro, tem furação de bagageiro. No caso de furar o pneu traseiro, realmente complica um pouco por causa do motor que está no cubo traseiro. O que eu recomendo? Você colocar uma fita antifuro de pneu e saiba como que se troca essa câmera. Você vai precisar de chave de boca. No futuro eu vou publicar um tutorial sobre como trocar uma câmera de pneu furada de uma bicicleta que tem o motor no cubo da roda traseira. Valeu? Bom, agora para finalizar o mais dolorido. Custo! Antes de você ficar bravo, eu já te digo, a maior parte deste custo ainda é impostos. Pois bem, essa bicicleta que é montada aqui em Manaus vai estar custando aqui no Brasil R$ 6.990. De novo, 60% a 80% deste custo são impostos. Portanto, antes de reclamar com a Odd, vamos aqui somar aos cicloativistas para que a gente consiga abaixar os impostos de todas as bicicletas aqui no Brasil. Bom, eu já descrevi muito sobre essa bicicleta, a parte técnica. Agora a parte da manobrabilidade. Excelente! Amei essa bike. Ela pesa 15,5 kg apenas. É bem leve, dá para carregar. Eu tenho certeza que ela vai ser a minha bicicleta de mobilidade elétrica na cidade tão logo a pandemia passar. Ela não te dá aquele tranco perigoso quando você está surfando no meio dos carros. Tanto é que ela nem tem aquela gambiarra mesmo, que muitas bicicletas elétricas têm, que é toda vez que você encosta no freio, o motor para de funcionar. Isso é uma gambiarra feita justamente para tirar esse problema das bicicletas que só tem sensor de giro. Como essa daqui tem sensor de torque, ela não precisa dessa gambiarra. Você está girando, o motor está funcionando. Você freia, o motor continua a funcionar. Portanto, você em pouquíssimo tempo pega a manha da bicicleta e vira um excelente piloto nela. Eu amei essa bike. Veja aí de novo o quanto eu melhorei dando as voltinhas aqui. A câmera subjetiva foi justamente quando eu já estava totalmente acostumado ao circuito. Olha como eu passo rápida nas passagens mais estreitas e curvas bem fechadas. Outro detalhe de lançamento, essa bicicleta tem um seguro válido de 1 ano. Bom, é isso aí. Para finalizar, essa bike Odd Light E500 é a bicicleta para você se apaixonar e definitivamente deixar o seu carro em casa e não se aglomerar em transporte público e resolver a questão de mobilidade urbana. É isso aí. Curta e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de pegar esse link e distribuir lá para os seus amigos nas suas redes sociais.
Siga-nos lá no Instagram e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no canal do Bike é Legal. E também faço aqui o convite para você me seguir nas minhas redes sociais, @RenataFalzoni, Instagram, Twitter e Facebook Figura Pública, valeu? Então já sabe, né? Vambora ficar em casa e tão logo pudermos sair de casa, vambora pedalar, pedalar muito e ter a bicicleta elétrica como boa solução, valeu? Tchau!